lá, crianças, peguem a apostila Trilhas, azul. No conteúdo de ciências, nós estamos estudando as partes de uma planta. Então, nós já vimos a raiz e o caule. Hoje nós iremos estudar as folhas. Hoje é dia 5. Eita! 5 de maio. Maio é o mês 5. Folhas. As moradias da comunidade de Ceci são cobertas com folhas. Nas plantas, as folhas desempenham papéis importantes, veja a seguir. Então, nós vamos ver qual é a função da folha numa planta. Trocas gasosas, eliminação de água e produção de alimento. O que é trocas gasosas? As folhas são o principal local de trocas gasosas nas plantas. É por meio dessas estruturas que as plantas absorvem e eliminam gases no ambiente durante a respiração e a produção dos alimentos. Isso chama-se fotossíntese. Eliminação de água. As plantas podem eliminar água por meio da transpiração que ocorre principalmente nas folhas. Produção de alimento. A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas, por isso essa parte da planta é o principal local de produção de alimento. As folhas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos. Ligue cada adivinha situada à esquerda ao tipo de folha que melhor representa sua resposta, situado à direita. Quem é? É inteira, ou seja, não apresenta divisões. É a folha composta ou a folha simples? Quem é? Apresenta divisões, formando estruturas menores. É a folha composta e a folha simples. Nós vemos que a folha simples, ela tem somente um formato. A folha composta ela é formada por várias folhinhas. Folhas modificadas. Todas as folhas são verdes? Observe a fotografia abaixo e identifique as estruturas indicadas se referem à folha ou flor. Então, nós temos aqui a primavera, tá? A primavera, ela é composta de folhas e flores. Só que tem algumas folhas que enganam. Por exemplo, essa daqui a gente sabe que é folha porque é verdinha. Mas essa rosinha aqui também é folha, porque a flor ela é aquela branquinha que fica no meio. As folhas de plantas geralmente são verdes. No entanto, em algumas plantas, as folhas podem ser modificadas e apresentarem formato, cor e função diferente. Na planta apresentada na fotografia acima, as flores são as pequenas estruturas de cor branca, essas daqui. Já as estruturas coloridas ao redor das flores são folhas. Essas folhas de coloração diferente são responsáveis para atrair animais que auxiliam a reprodução dessas plantas. Então, aqui nós temos folha, que é o rosinha. O branquinho é flor e o verdinho é folha também. Agora responda, você já machucou o dedo no espinho de um limoeiro? Esses espinhos também são folhas modificadas. Por causa do seu formato, os espinhos ajudam a proteger a planta e a reduzir a perda de água por transpiração. Então, se ele tem esse formato aqui, ele vai ter uma transpiração, uma perda de água menor do que esse formato. E é uma folha. As flores é o que eu mais gosto, segundo ano. O urucum, utilizado na comunidade em que vive Ceci, é o fruto do urucuzeiro. Uma árvore que apresenta flores rosadas. Observe a imagem ao lado.
As flores estão presentes apenas em algumas plantas e são a principal parte envolvida na reprodução. Nas flores são encontradas as estruturas masculinas e as estruturas femininas da planta. E nelas são formados os gametas. Que são gametas? São as células relacionadas à reprodução em alguns seres vivos, como animais e plantas. Nas flores são encontradas, já vi aqui. Para que a reprodução ocorra, o grão do pólen, que contém o gameta masculino, deve chegar até a estrutura feminina. Isso ocorre por meio de um processo chamado de polinização. Quem faz esse processo de polinização? De levar uma estrutura de uma planta para outra? As abelhas, as borboletas, os pássaros. Na polinização, o grão de pólen pode ser transportado até as estruturas femininas da flor com a ajuda do vento, da água ou de alguns animais, por exemplo. As plantas que são polinizadas por animais geralmente apresentam formatos, cores, cheiros e substâncias nutritivas que atraem esses animais. Olha como a natureza é perfeita. As flores polinizadas por abelhas geralmente são amarelas ou azuis e produzem uma substância açucarada, conhecida como néctar. Em geral, as flores polinizadas por aves são vermelhas, não apresentam cheiro e produzem grande quantidade de néctar. As flores polinizadas por besouros geralmente são pouco coloridas, mas apresentam um forte cheiro. Então, nós temos aqui as abelhas, os pássaros e o besouro polinizando as flores. Observe a imagem ao lado. Quando você ouve alguém falar em flor de girassol, provavelmente associa essa flor com a imagem ao lado, certo? No entanto, essa imagem representa uma inflorescência. O que é isso? Em algumas plantas, as flores são agrupadas, formando um conjunto que aparenta ser apenas uma flor. Esse conjunto de flores é chamado de inflorescência. O girassol e a hortênsia possuem esse tipo de flor. Então, nós temos aqui, ó, o girassol. Olha onde é a flor. Não é aqui em volta, é no meio. Tem várias flores. Olha a hortênsia também, ó. Várias florzinhas, tá? Isso é inflorescência. Flores com cheiro desagradável. Que delícia o cheiro das flores! Nem sempre é essa a reação que temos ao sentir o cheiro de uma flor. Algumas flores apresentam cheiros nada agradáveis. A raflésia, apresentada na imagem a seguir, é um exemplo de flor que apresenta cheiro muito desagradável. Ela é nativa da Indonésia e tem um cheiro semelhante ao de carne podre. Apesar de desagradável, esse cheiro é muito importante para a raflésia, pois atrai moscas que ajudam na sua polinização. Então, nós temos essa planta aqui, essa flor aqui, que ela tem um cheiro muito ruim. Página 189, vamos colocar em prática? Retire as letras em destaque nos enigmas e descubra o nome de 3 plantas que podem servir de alimentos aos seres humanos. Então, o que tem de vermelhinho nós vamos tirar. O que formou? Manjericão. Muito gostoso para temperar as coisas. Tira o vermelhinho. Alcachofra. Também é muito gostoso. Alface. É o mais conhecido, né? Observe a tela ao lado do pintor italiano Giuseppe
Arcimboldo, 1527, 1593. Aqui é o ano que ele nasceu, o ano que ele morreu. Quais as principais partes de plantas representadas na tela? O que nós temos aqui? Flores e frutos. Para as plantas, qual é a importância das partes que você citou no item anterior? Qual é a importância das flores e dos frutos? As folhas, elas são importantes para que a planta realize as trocas gasosas, a transpiração e para produzir o seu próprio alimento. E as flores são importantes para a reprodução. Então, as flores são importantes para a reprodução. E os frutos é folhas, desculpa, gente, não é frutos, é folhas. A professora não tá enxergando. É as folhas para realizar as trocas gasosas. A transpiração e a produção dos seus alimentos. Desculpa, gente, eu errei aqui, ó.